A palavra que nós estamos trazendo durante essa semana é sobre um chamado ao crescimento. Nós estamos aprendendo aqui que Deus coloca riquezas dos seus dons e talentos em nossas mãos e nós temos direções e responsabilidades com relação a isso. Haverá um dia de que aquilo que Ele colocou em suas mãos, você irá prestar contas, mas nós temos aqui alguma direção importante para você ser eficaz e poder viver uma vida de crescimento diante daquilo que Ele entregou nas suas mãos. A parábola está localizada no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante. Se possível for, se você puder acompanhar aí agora, nós vamos ler. Assim está escrito, Mateus capítulo 25, versículo 14. Porque o reino dos céus é como um homem que vai viajar para uma terra distante e chama os seus próprios servos e entrega a eles os seus bens. E a um ele dá 5 talentos, e a outro ele dá 1, e a cada um, a outro ele dá 10, né? Segundo as suas habilidades e capacidades. E depois ele vai viajar. Então, o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 5. Mas, outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daquele servo e prestou conta com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Entra na alegria do teu senhor. Olha só, esse texto aqui, eu vou parar nesse ponto, eu vou só resumir ele para você. É uma parábola. Nós entendemos que Jesus ensinava por parábolas por alguns princípios. Em primeiro lugar, ele ensinava por parábolas para facilitar o entendimento do reino de Deus às pessoas simples. Ele fazia comparações, ele contava histórias. Jesus, ele é o maior pregador de todos. Ele sabe como ministrar uma palavra com profundidade e simplicidade ao mesmo tempo. E de fato, ele ensinava por parábolas para tornar mais compreensível a mensagem do reino de Deus às pessoas. Em segundo lugar, Jesus ensinava por parábolas para medir a fome espiritual das pessoas, para medir a sede espiritual. Até porque ele não explicava completamente, muitas vezes, a parábola. Ele lançava uma parábola e ele esperava ver quem é que ia ter interesse em compreender a totalidade daquela mensagem. Então, ele colocava apenas parte dessa parábola, mas não explicava ela. E então ele observava quem eram as pessoas que de fato estavam seguindo ele para compreender a sua mensagem verdadeiramente. Então os discípulos muitas vezes chegavam para Jesus e pediam para ele explicar a parábola que ele havia falado. E Jesus terminava ali explicando completamente o sentido da mensagem que ele havia expressado por parábola. A parábola é uma forma de medir a fome espiritual das pessoas. A parábola também, em terceiro ponto, era para tornar mais difícil a mensagem para aqueles que se achavam entendidos. Por exemplo, os fariseus ou mestres da lei, eles não compreendiam muitas vezes a mensagem de Jesus. Até porque eles tinham olhos, mas não enxergavam espiritualmente. Tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir a voz de Deus. Então Jesus ensinava por esses 3 maiores motivos através das parábolas. Em primeiro lugar, para facilitar a mensagem para as pessoas simples. Em segundo lugar, para saber quem realmente queria segui-lo de verdade, não apenas pelos milagres. Em terceiro lugar, para confundir aquelas pessoas que pensavam que eram sábias ou detentoras do conhecimento total, né? Agora, um ponto importante que nós estamos trazendo aqui é que essa parábola nos demonstra que Deus, Ele nos deu responsabilidades para crescermos com aquilo que Ele entregou na nossa mão. Ele investiu em mim e em você. Ele investiu o seu Filho lá naquela cruz para morrer pelos nossos pecados. Há um ponto interessante, que quando nós entendemos que Deus investiu em nós, Ele nos chama a crescermos e avançarmos. A vida cristã, ela de fato não é uma vida onde nós devemos viver parado, estagnado. Deus chama você a uma vida abundante, a uma vida crescente, a uma vida avançativa. É por isso que eu e você não devemos nos recusar a crescer. Se Deus investiu em nós, nós temos que compreender que o nosso chamado é para o crescimento, é para o avanço, em Cristo, em sua graça, em seu amor, em sua direção, em seu evangelho. E é interessante que a vida cristã, o crescimento, ele é dado não apenas nos momentos de bondade, nos momentos fáceis. A vida cristã,
o seu grande crescimento é acompanhado de dificuldade, de aflições. Agora, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que todo cristão tem uma responsabilidade de crescer. Deus nos mostra que você precisa entender que você tem uma responsabilidade. E se você não está crescendo ou avançando naquilo que Deus colocou em suas mãos, tem alguma coisa interrompendo isso. Tem alguma coisa, de fato, servindo como um atraso. Você tem que averiguar o que está acontecendo, que está minando a sua força, que está travando o seu avanço no reino de Deus. E outra lição que nós aprendemos ontem, na verdade na terça, é que Deus nos transfere as suas riquezas. E como nós recebemos isso, nós temos o dever de transferir essa riqueza divina às outras pessoas. Isso é o Evangelho, isso é de fato as riquezas insondáveis de Cristo. Se a mensagem do Evangelho alcançou você e transformou sua vida, o seu dever é levar essa mesma mensagem aos outros. Se o Evangelho mudou a sua história, o seu dever é levar essa mesma mensagem, que foi poder de Deus para a sua vida, para alcançar outras pessoas. De fato, o céu não é egoísta. O céu é para aqueles que entendem que ao receberem o céu, levam também esse mesmo céu às pessoas. Agora nós vamos para a terceira lição. Qual é a terceira lição que nós aprendemos com a parábola dos talentos? É o seguinte, que quando o Senhor voltou, o Senhor dessa obra voltou, ele pediu contas, ele prestou contas com os seus servos. Ele pede que os servos expliquem o que fizeram com o que eles haviam recebido. Só que, dentre os 3 servos, a Bíblia diz que aquele que recebeu 5 talentos, granjeou mais 5, ficou com 10. Aquele que recebeu 2, granjeou mais 2, ficou com 4. Só que aquele que recebeu 1, ficou com medo, enterrou seu dom, enterrou seu talento, não lucrou, não produziu mais e não desenvolveu, porque ele teve medo do seu Senhor. Uma grande coisa que nós aprendemos aqui, queridos, com relação ao crescimento, é que o medo impede de verdade o crescimento e bloqueia o caminho para a abundância. O nosso relacionamento com Deus, dentro do Evangelho, não é baseado no medo, é baseado no amor. A religião, de fato, pode ensinar as pessoas a servirem a Deus por medo. Tem muita gente que está na igreja, que serve a Deus porque tem medo de ir para o inferno. Outras pessoas estão servindo o Senhor porque criaram na mente esse medo de Deus. Mas essa não é a base, de fato, do Evangelho, do relacionamento no Evangelho. A base do relacionamento no Evangelho é o amor. Se você tem servido a Deus por medo, então você não tem conhecido o Evangelho. Se você tem servido a Deus porque tem medo dele, porque tem medo de ser castigado, porque tem medo de consequências e tudo mais, essa não é, de fato, a base original do relacionamento com Ele. A base original do relacionamento com Deus é o amor em Jesus, através de Jesus e por meio de Jesus, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É um ponto importante nós entendermos, querido, que o medo bloqueia o nosso avanço, o medo bloqueia o nosso crescimento. De fato, eu e você temos que aprender a não esconder os nossos talentos, que Deus nos deu por medo, porque temos medo. Pelo contrário, temos que esconder o nosso medo e aprender a explorar os nossos talentos de Deus. Isso mesmo. É um ponto interessante que eu quero chamar a sua atenção aqui, Não esconda os seus talentos, e exponha o seu medo. Pelo contrário, esconda o seu medo e exponha os seus talentos, É um ponto importante. Não deixe o medo interromper você de crescer em Deus, não deixe o medo interromper você de avançar. Isso é em todas as áreas da vida. Isso pode servir também até na sua área empresarial, ou até mesmo na sua vida pessoal. O medo pode fazer com que você se trave e com que você de fato não desenvolva aquilo que Deus colocou dentro de você. Esse medo geralmente ele é acompanhado do pensamento e a necessidade de aprovação das pessoas. Você sabia disso? Tem pessoas que elas não crescem porque elas concentram tanto a atenção delas se elas vão ser aprovadas pelas pessoas ou não, que elas não desenvolvem aquilo que Deus colocou na vida dela. Deixe-me dizer algo para você. O seu maior pensamento para agradar, em primeiro lugar, tem que ser a Deus. O próprio apóstolo Pedro disse que me importa agradar a Deus do que aos homens.
Então, se Ele colocou algo em suas mãos, não tem como. Você vai enfrentar dificuldade, você vai enfrentar perseguidores, você vai enfrentar pessoas que não vão, de fato, se agradarem com aquilo que Deus colocou na sua vida. Mas se você dá atenção para isso, você acaba interrompendo e travando o seu avanço. A pessoa que depende da aprovação humana, da aprovação dos homens, e vive para isso, na primeira crítica ela para. Na primeira crítica ela interrompe o avanço dela. Verdadeiramente você não pode viver com a necessidade da aprovação dos outros. Você tem que buscar, em primeiro lugar, a aprovação de Deus. Você tem que buscar a aprovação de Deus em primeiro lugar. Se Deus está aprovando verdadeiramente aquilo que você tem feito, alegre seu coração, levante sua cabeça e descanse nele. Não permita com que, de fato, a necessidade de ser aprovado pelos homens venha minar sua força e deixar você cansado ou até mesmo parar você. Não, tenha certeza de quem você é nele, em Cristo, e continue, faça como Neemias. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Se a gente fosse dar atenção para quem de fato não gosta de ouvir a mensagem do Evangelho, eu nem estaria aqui na TV, trazendo uma mensagem da palavra. Embora são centenas de pessoas que se alegram com a mensagem da palavra, mas você acha que não tem pessoas que não gostam? É claro, a mensagem do Evangelho ela não é estou falando do Evangelho, não estou falando dessa mensagem light que as pessoas têm pregado em muito lugar aí, né? Que é uma mensagem açucarada, que agrada o mundo. Não, a mensagem do Evangelho, ela vai confrontar o mundo, ela vai confrontar a nossa vida. E esse confronto produz transformação. Agora, entenda uma coisa, não permita com que o medo, a necessidade da aprovação dos outros interrompa o seu avanço em Deus. Levante-se. Se Deus quisesse você uma pessoa covarde, Ele não daria o Espírito Santo para você. Porque a Bíblia diz o seguinte, que nós não recebemos espírito de covardia ou de medo, mas de coragem, poder e ousadia. Então, se você recebeu esse Espírito Santo, se você tem esse Espírito Santo, por que você vive com a necessidade de aprovação dos outros constante? Ou até mesmo com medo, ou tímido? Se você recebeu o Espírito Santo, é na hora de você receber sua ousadia. Está na hora de você levantar sua cabeça e viver e impactar o mundo com o talento que Deus colocou em suas mãos. Porque haverá um dia que você vai prestar conta e você vai permanecer tímido, vai permanecer com medo. Não, coloca para fora aquilo que Deus colocou em seu coração. Explore isso, desenvolva isso, conheça isso. E você vai viver coisas poderosas de Deus na sua vida. A mensagem de hoje é baseada nesse aspecto. O que você vai fazer com aquilo que Deus tem te dado? É a pergunta. Você será responsável apenas com a medida que você recebeu. Então não espere alguém lhe dizer o que você tem que fazer. Se você já recebeu a direção dele, vai e faça. Veja que o Senhor aqui nessa parábola não pediu que algum deles aumentasse o que eles haviam recebido. Mas existe uma expectativa de que os servos aumentem. Então veja, Deus tem uma expectativa em você e Ele diz para você: cresça, avance, desenvolva, cresça na graça e no conhecimento. É um mandamento bíblico. Não espere que os outros façam por você aquilo que Deus declarou que você tem que fazer. E aí você vai aumentar suas habilidades, vai desenvolver o dom que Deus colocou em suas mãos e vai avançar para aquilo que Deus tem destinado para você. Você foi chamado para gerar as grandezas de Deus nessa terra. A cada nova oportunidade que Deus te dá, Ele tem a expectativa de que você cresça. Ele te dá as oportunidades de produzir todos os dias nele. Não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não perca as oportunidades que Deus está dando para você manifestar aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Tem pessoas que pensam que ministério, por exemplo, só está ligado ao púlpito e ao microfone da igreja. Não. Ministério é mais do que isso. Você recebeu algo de Deus, vá e incendeie o mundo com isso.
vai acender, sirva a sua igreja local, mas se você não tem percebido que tem dado, não sei, vá ao mundo. Há pessoas carecendo daquilo que Deus colocou em suas mãos. Há pessoas precisando ouvir a mensagem que Deus colocou na sua boca. Há pessoas precisando ser edificadas com os hinos que Deus está gerando em seu coração. Há pessoas que precisam ser erguidas com o dom de consolo que Deus tem trabalhado em você. Há pessoas esperando serem curadas com a manifestação de fé sua. Há pessoas que precisam serem restauradas com uma atitude que Deus já colocou em seu pensamento. Então levante-se e use aquilo que Deus tem depositado em suas mãos. Você é chamado ao crescimento. Agora, eu tenho pouco tempo aqui, eu vou começar só uma parte do assunto, para me tentar explicar esse assunto na segunda-feira. Uma das coisas que impedem o seu crescimento não é apenas o medo, como também a comparação. O que é isso? A pessoa que vive se comparando com os outros. Vive se comparando com o dom do outro, vive se comparando com o ministério do outro, vive se comparando com a empresa do outro, vive se comparando com a vida do outro. E aí ele projeta no outro aquilo que ele deveria olhar para ele mesmo e desenvolver aquilo que Deus de fato estabeleceu para a vida dele. Cada pessoa está em seu processo individual diante de Deus. Então não desperdice o seu tempo se comparando com os outros ou o que você recebeu. Reserve a sua energia para explorar o potencial que Deus te concedeu. No reino de Deus, você não é chamado para competir com ninguém. A comparação, meus amados, muitas vezes é uma assassina de felicidade. Hoje, por exemplo, no mundo da rede social, nós vivemos uma vida, as pessoas são infelizes, em grande parte. Elas colocam um sorriso lá nas redes sociais, mas possuem um coração vazio. Por quê? Porque vivem se comparando com os outros. A rede social trouxe, de fato, grandes benefícios, mas um dos malefícios dela é que ela multiplicou a capacidade das pessoas viverem se comparando umas com as outras. E isso aí rouba a paz de qualquer um. Você não foi chamado para viver se comparando o seu dom, o seu talento, o seu chamado com ninguém. Você foi chamado para desenvolver o potencial que Deus já plantou em você. Viver o processo que Ele já estabeleceu para a sua vida e deixar com que Ele faça você crescer. Amém? Se alegre pelo potencial dos outros, se alegre pela bênção dos outros, se alegre pelo processo dos outros, mas foque no seu e se alegre por isso e avance e viva o melhor de Deus na sua vida. Pronto. Essa é a mensagem de hoje. Se você recebe essa mensagem, diga amém, envie sua mensagem aí no nosso WhatsApp, vai recebendo a palavra aí, tá? A palavra foi reservada para isso hoje, tá? Reservada para isso hoje. Deixa eu ver o que eu recebi aqui, deixa eu ver. Gente, deixa eu só informar uma coisa aqui. Deixa eu só reservar uma coisa aqui. Olha, tem muita gente que está caindo. Eu recebi uma mensagem antes de orar, tá? Eu recebi uma mensagem aqui agora de um amigo meu. Ele pediu para informar isso. Pastor Davi, clonaram o celular dele. Pastor Davi da igreja igreja Santuário Shekinah em Tailândia. Clonaram o celular dele e estão fazendo aquele golpe que estão fazendo muito aí, né? A pessoa entra em contato com a pessoa e diz que está fazendo uma conta, está conseguindo transferir o dinheiro e pede ajuda da pessoa com o dinheiro. Então eu quero alertar você que está me assistindo aí agora. Tome muito cuidado com isso. Se alguma pessoa entrar em contato com você, seja um parente, alguma coisa, eu estou precisando de um dinheiro agora, desconfie. Tente um contato pessoal com essa pessoa, porque estão clonando celulares, estão pedindo dinheiro das pessoas aí. Muita gente tem caído nesses golpes, tá? Então eu estou só alertando a cidade aqui nessa manhã. Tome cuidado, gente, com isso aí, tá bom? O pastor Davi teve o celular dele clonado e alguém está pedindo dinheiro, né? Falando que é ele. Então tome cuidado, tá bom, gente? Se alguém mandar mensagem assim, transfere esse dinheiro, manda um pix agora, estou precisando disso, tente um contato com a pessoa pessoal, liga, faz alguma coisa, tá bom? Porque talvez pode ser um golpe, você tem que tomar cuidado, tá bom? É só um alerta aqui
do nosso programa, que eu quero aproveitar, tá bom? Então, assim, se você conhece o pastor Davi, da Igreja Santuário Shekinah, se entrar em contato com você, a cidade já está sabendo, tá bom? Não entra, é golpe, alguém está tentando se passar por ele aí, tá certo? E o alerta se estende muito mais além. Se alguém da sua família, né, ligar do nada, mandar uma mensagem ali no WhatsApp pedindo algum dinheiro, tente ligar para o seu parente ou um contato mais próximo para você talvez não cair em algum golpe, tá bom, gente? É só um alerta aí para quem está acompanhando o nosso programa, tá bom? Então, olha só, eu quero aqui encerrar a programação de hoje. Eu quero declarar a você que você vai viver o melhor de Deus, amém? Levante sua cabeça, você que tem um chamado, que está fraco hoje, né? Levante-se, é tempo de você viver o que Deus plantou na sua vida. O que tem feito você perder o seu tempo? O que tem feito você tirar a visão daquilo que realmente Deus estabeleceu para você? É hora de você erguer-se. É um processo, dia após dia, mas comece a viver aquilo que Ele plantou em seu coração, tá bom? E não espere de ninguém. Espere de Deus. Espere do Senhor. É a primeira coisa que você vai ter que aprender. Espere de Deus. Porque se nós colocarmos demais a nossa expectativa nas pessoas, a gente vai acabar se frustrando. Se você quer ficar desanimado, aí você vai colocar a expectativa em você. Você vai ver um bocado de falha, vai ver um bocado de defeito. Mas se você quer ficar encorajado para viver o propósito de Deus, espere de Deus. Espere nele. Você vai ter sua força renovada e vai correr e não se cansar, caminhar e não se fadigar, vai criar asas e vai viver o voo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu estou ministrando debaixo da palavra para o seu coração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, te agradeço, recebe nossa gratidão. Que o Senhor abençoe cada pessoa que acompanhou o programa nesse dia, que teu nome venha a ser glorificado. Tu és o Rei da glória, Pai. Tu és maravilhoso. Senhor, estenda as tuas mãos sobre o fraco, sobre o doente, sobre o necessitado, sobre o que está caído. Que ele venha a ser fortalecido e viva um novo tempo. Eu declaro, em nome de Jesus, que essa pessoa vai viver o ministério, o chamado que o Senhor declarou sobre a vida dela, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Tailândia, muito obrigado. Não esquece, se você quer, hoje é dia de aula, tá bom? Do curso de teologia. Leonilson, eu quero participar de uma aula dessa. Vem participar de uma aula experimental comigo, presencial. Você vai estar lá na sala comigo. Um dia, Leonilson, é ali no anexo, ao lado do Templo Central. Mas eu vou colocar o número para você poder entrar em contato com a gente, tá bom? Coloca aí, Diegão, se você quer participar de uma aula hoje, tá? Comigo, né? A aula de hoje vai ser Seitas e Heresias. Vou estar colocando o número aí, a gente vai te dar o endereço. E por acaso, participando da aula, se quiser se inscrever no curso, vai estudar comigo também, tá certo? E viver um novo tempo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, em mais um programa Impacto da Fé. Um grande beijo, tchau!